Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, nenhuma história é só entretenimento. Toda história tem o que guardar. Hoje vamos até Nashville, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, uma cidade famosa pelo country e pela música que sai de cada esquina como se o ar mesmo soubesse cantar. Vamos acompanhar Ernest Coleman, 68 anos, que perdeu o filho de maneira devastadora e se viu, no dia seguinte ao enterro, sendo cercado por quem deveria estar de luto ao lado dele. O que a nora não sabia é que Ernest tinha passado 31 anos dentro de salas de tribunal, gravando cada palavra dita sob juramento, e que ele ainda não tinha parado de gravar. Fiquem até o fim. Quem sair antes vai perder o melhor. Mas antes de começar, verifique se já se inscreveu no canal e escreve aqui embaixo de qual cidade você nos acompanha hoje. A gente lê tudo. Agora sim, vamos à história. Ernest Coleman não era um homem de muitas palavras. Nunca foi. 31 anos sentado em salas de tribunal pelo condado de Davidson ensinam isso. Você aprende que falar demais é o que faz as pessoas se perderem. Você aprende que quem escuta com atenção total sempre tem vantagem sobre quem está ocupado demais falando. Ele tinha 68 anos quando o filho morreu. David Coleman, 41 anos. Parada cardíaca súbita, dizia o laudo oficial. Um homem que não fumava, não bebia além de uma taça de vinho nos fins de semana, que corria 3 milhas toda quinta-feira de manhã com a regularidade de um relógio. 41 anos. Esse é o tipo de morte que não faz sentido quando acontece. Só faz sentido depois, quando o resto da história aparece. E a história apareceu. Contexto importante aqui. Nashville não é só a cidade da música country. O condado de Davidson, onde Ernest viveu a maior parte da vida, tem um dos sistemas judiciais mais movimentados do sul dos Estados Unidos. Para quem é do Brasil, pense em algo parecido com o Tribunal de Justiça de São Paulo, mas com chapéu de cowboy. O ponto é que Ernest conhecia aqueles corredores como conhecia os próprios dedos. Cada sala, cada protocolo, cada rosto de juiz, 31 anos deixam uma marca. Ele morava na rua Hilldale, no bairro leste de Nashville, numa casa de 3 andares que havia construído com as próprias mãos em 1989. A garagem era separada da casa principal, um espaço de 12 por 20 metros que Ernest havia transformado ao longo dos anos num santuário particular. Mesa de trabalho, lupa de aumento. A bagunça organizada que só faz sentido para quem a construiu. Ele restaurava relógios de bolso antigos ali. Um Illinois Bun especial de 1962 estava havia 3 meses embaixo da lupa, o mecanismo desmontado pela metade, esperando. David cresceu vendo o pai debruçado naquela bancada. Quando era jovem, vinha sentar no banco perto da porta e ficava observando em silêncio. Dizia que era o único lugar do mundo onde nada era urgente. Nos últimos 6 meses de vida, David voltou àquele banco 2 vezes. Nas 2, foi embora sem dizer o que tinha vindo dizer. Mas vamos por ordem. Porque essa história começa no dia seguinte ao enterro, às 8h40 da manhã, quando o telefone de Ernest tocou com um número desconhecido de Nashville. Sr. Coleman. A voz do outro lado era jovem, profissionalmente desconfortável. Meu nome é Charlie Griffin. Ligo da central de passageiros e bagagens extraviadas do Aeroporto Internacional de Nashville, Terminal C. O senhor tem um momento? Ernest tinha acabado de colocar a xícara de café na pia. Pegou de volta. Sim, disse. Seu filho, David Coleman, fez o check-in de um voo esta manhã. O voo das 5 da manhã com destino a Miami. Ele despachou uma mala no balcão, mas não embarcou. A mala ficou. A etiqueta tem o nome do senhor e esse número. Ernest ficou parado por um momento. Olhou para a xícara na mão. Meu filho fez check-in esta manhã. Sim, senhor. Mas ele está enterrado desde ontem. Silêncio do outro lado. O rapaz sabia. Tinha conferido o registro. Só não encontraram uma forma decente de dizer o que havia dito. Ninguém encontraria. Sim, senhor.
Ele repetiu, mais baixo. Ernest pousou a xícara outra vez. Desta vez não foi buscá-la. Estou a caminho. Ele pegou o casaco do gancho perto da porta. Passou pelo corredor silencioso. Passou na frente do quarto fechado da nora. Passou na frente do quarto fechado do enteado dela. Saiu pela porta da frente sem fazer barulho e entrou no carro com as duas mãos no volante. Eram 22 quilômetros até o aeroporto, quase todos em autoestrada. O tipo de percurso que dá tempo de pensar, queira você ou não. Naquela manhã, Ernest não queria. Mas o pensamento veio assim mesmo. David tinha ido ao aeroporto, tinha feito o check-in, tinha despachado uma mala com o nome do pai e tinha ido embora sem embarcar. Isso foi planejado. Griffin o esperava na central de passageiros do Terminal C, jovem, claramente sem saber onde colocar as mãos, mas manuseando a situação com uma decência silenciosa que Ernest notou e apreciou. Ele foi buscar a mala sem tornar a coisa mais difícil do que já era. Antes de Ernest sair, o rapaz deslizou uma folha sobre o balcão. Um recibo de bagagem, com data, horário e número do voo, assinado pelo funcionário responsável. Para os seus registros, disse Griffin. Ernest dobrou e guardou no bolso interno do casaco. Não sabia ainda o quanto aquele papel ia importar. Era azul escura, um volume de mão com fecho de zíper bem usado. No tecido interno, escrito em caneta permanente preta, a letra de David D. Coleman. Não uma etiqueta, não uma pegatina de papel, direto no tecido, para durar. Ernest reconheceria aquela letra num quarto escuro. Carregou a mala até o segundo nível da garagem do aeroporto e sentou no banco do motorista com ela no colo antes de abrir. O passaporte de David estava em cima, abaixo, um envelope branco sem lacre. Dentro do envelope, 20 maços de notas, cada um preso com uma tira de papel. $20.000 em dinheiro, organizados com a precisão calma de um homem que queria que o pai entendesse, sem sombra de dúvida, que aquilo era intencional. $20.000 em dinheiro. Para quem é do Brasil, pense em algo em torno de R$100 mil, dependendo do câmbio. Não é uma quantia que alguém junta por acidente numa mala de viagem. Embaixo do envelope, um gravador de voz digital. O tipo barato. Plástico preto, do tamanho de um maço de baralho. O tipo que custa menos de R$150 num mercado de eletrônicos. Na parte de trás, um post-it com o adesivo já enfraquecido, mas ainda firme. Na letra de David. Pai, aperte play. Ernest apertou play. O som que saiu era o de um ambiente que ele reconheceu imediatamente. A cozinha da sua própria casa. O zumbido característico da geladeira. A acústica plana do piso de cerâmica. Ele conhecia aquele som depois de 35 anos morando ali. Então a voz de Tara, clara, objetiva, sem emoção. Se o velho montar uma nova procuração antes de agirmos, o plano inteiro desmorona. Já falei com Hunter. Ele disse que conseguimos estabelecer incapacidade com 2 médicos. Só precisa de documentação retroativa suficiente. Voz de Brett. O enteado, mais plana e entediada. E se ele for a um advogado? Tara, não vai. Ele não desconfia de nada. Fica ali na garagem brincando com os relógios. Ernest desligou o gravador. E então aconteceu o que nenhum trecho desta história vai conseguir transmitir completamente, porque certas coisas só existem dentro de uma pessoa. Ernest Coleman, 68 anos, 31 anos como escrivão judicial, homem de controle absoluto sobre a própria expressão, ficou sentado no banco do motorista de um carro parado no segundo nível de uma garagem de aeroporto e desmoronou. Não de maneira ruidosa, não de maneira que alguém de fora pudesse ver, mas os ombros caíram. As mãos ficaram paradas sobre a mala no colo. Os olhos fecharam por alguns segundos mais longos do que um piscar normal. Porque o que aquela gravação significava não era só um crime. Era que o filho havia sabido. David tinha entendido o que estava acontecendo dentro da própria casa,
com a própria vida, e não tinha conseguido dizer ao pai, não por falta de tentativa. Ernest pensou nos 2 dias em que David apareceu na garagem e foi embora sem terminar as frases. Pensou na última vez. David parado na entrada com um relógio Hamilton na mão, dizendo, pai, se eu... e parando no meio. Tara tinha chamado lá de dentro e ele tinha ido. Ele não estava chegando perto de um diagnóstico de câncer, como Ernest havia pensado na época. Ele estava chegando perto da verdade sobre a esposa e não tinha chegado a tempo. Quanto tempo Ernest ficou assim, não dá para dizer. O suficiente. Depois, os ombros subiram de volta. A mandíbula fechou. As mãos voltaram a se mover. Ele colocou o gravador dentro do envelope junto com o dinheiro, fechou a mala, pôs o cinto de segurança. Olha o que é isso. Um homem que acabou de ouvir a prova de que a nora planejou dar um golpe no patrimônio dele, usando 2 médicos dispostos a sustentar o que precisasse ser sustentado. E a primeira coisa que pensa é que precisa de um advogado. Não de um copo de uísque, não de uma parede para socar. Um advogado. E notem o que o áudio revela sobre o plano. O alvo original era Ernest. Interditar o sogro, tomar o controle patrimonial enquanto ele ainda estava vivo. Só que David morreu antes. E Tara, com a mesma rede que havia montado para atacar Ernest, simplesmente trocou o alvo. Os mesmos médicos, a mesma documentação retroativa, o mesmo advogado. Agora para contestar não a capacidade do sogro, mas a capacidade testamental do próprio marido. Um plano de contingência construído sobre os destroços do plano original. 31 anos em salas de tribunal constroem um tipo específico de instinto. Aqui vale um detalhe que quem é do Brasil talvez não saiba. Nos Estados Unidos, e especificamente no estado do Tennessee, existe o que se chama de consentimento de uma parte nas gravações. Isso significa que qualquer pessoa pode gravar uma conversa da qual ela mesma faça parte sem precisar avisar os outros. No nosso direito, isso seria parecido com o que o Supremo Tribunal Federal reconheceu como gravação clandestina lícita quando feita pelo próprio participante para se defender. David estava naquela cozinha. David fez a gravação. A lei estava do lado dele. Ernest tirou o celular do bolso e pesquisou. Advogado especialista em herança e disputas de inventário em Nashville, Tennessee. O terceiro resultado era Lindsay Reed, advogada, Rua Church, número 315, sala 507. Especialidade em litígios de inventário. Um comentário descrevia a advogada como alguém que você não quer do outro lado da mesa. Ernest gostou da descrição. Ligou. Caiu na secretária eletrônica. Deixou uma mensagem com a voz absolutamente nivelada, porque 31 anos de prática não desaparecem na primeira emoção. Meu filho faleceu recentemente. O espólio está prestes a ser contestado de má fé. Tenho documentação relevante. Preciso de uma reunião amanhã cedo. Desligou. Guardou o celular. Olhou para o para-choque do carro na frente. Ela ficou sentada na garagem brincando com os relógios. Era verdade. Ernest sentava na garagem e brincava com os relógios. Havia algo errado nisso? Não. Mas havia algo errado no modo como Tara havia dito. Com o mesmo tom que se usa para descrever alguém que não oferece perigo. Um velho distraído. Um obstáculo inconveniente. Eles haviam errado o alvo. Ernest deu a partida no carro e voltou para casa. Tara estava na sala quando ele entrou, vestida de cinza discreto, expressão de viúva funcional. Não de luto pesado, mas de luto que permite compromissos. O tipo de roupa que diz, estou sofrendo, mas sou forte. Um figurino. Olha a frieza. Ela fez café sem oferecer nenhuma xícara a Ernest. Ficou em pé no balcão com o celular na mão, de costas para o corredor que levava ao escritório de David. A porta estava fechada. A cada 30 segundos, ela olhava naquela direção. Não virava a cabeça por completo. Só um desvio rápido do olhar, como quem verifica a própria sombra. Ernest notou. Esse gesto diz mais do que qualquer palavra.
Brett desceu às 10h20 da manhã com uma roupa que tinha visto dias melhores, abriu a geladeira, ficou olhando para dentro por um minuto inteiro sem tirar nada, fechou a porta e disse para o ar: "Precisamos fazer compras." Ernest estava sentado à mesa da cozinha com o jornal aberto. Ergueu os olhos devagar para o enteado. Brett sustentou o olhar por cerca de um segundo. Encontrou alguma coisa nele que não era confortável e descobriu de repente que o teto tinha um detalhe muito interessante a ser examinado. Subiu de volta sem mais nada. Isso é o que acontece com pessoas que construíram todo o poder delas no silêncio de um homem. Quando o silêncio para de ser indiferença e começa a ser atenção, elas não sabem o que fazer. No dia seguinte, Ernest entrou no escritório de Lindsay Reed às 11h30 da manhã. Aqui tem um detalhe que quem é do Brasil talvez não saiba. Nos Estados Unidos, advogados especializados em litígios de inventário e disputas de herança são uma categoria separada, com formação específica e um mercado enorme. O país tem uma cultura de planejamento patrimonial muito mais consolidada do que a nossa, e infelizmente isso cria um outro mercado paralelo, o de quem tenta fraudar exatamente esse planejamento. Lindsay Reed trabalhava dos dois lados disso, construindo blindagens para uns, derrubando ataques para outros. Ela era uma mulher na meia-idade, com a postura de quem passou anos sentada do lado correto de mesas difíceis. Não perguntou como Ernest estava. Disse: "Me conta tudo, sem resumir. Eu decido o que importa." Ernest contou. 40 minutos, sem interrupção. Reed escreveu num bloco amarelo com uma letra que ele não conseguia ler da outra ponta da mesa. Quando ele terminou, ela pousou a caneta. "A gravação, você ainda tem?" "No carro. Tennessee é consentimento de uma parte, pela seção 39.13.601 do Código Penal Estadual. Se David iniciou a gravação e estava presente durante toda ela, ele é a parte que consente. É admissível." Ela tamborilou a caneta na mesa. "Ela já moveu alguma coisa no espólio?" "Nada chegou. Deu uma semana, talvez 2. Reed recostou levemente na cadeira. "Enquanto isso, não mude nada naquela casa. Não peça para saírem. Não escale o conflito. No segundo que você fizer isso, você entrega a eles a narrativa. Viúva sofrendo. Sogro difícil. Pessoa confortável comete erro. Deixe ficarem confortáveis." Ela recomendou um investigador particular, Claude Wilson, na Avenida Eastland, criterioso, sem palavras desnecessárias. Exatamente o que Ernest precisava. Ernest voltou para a rua Hilldale com a cabeça mais limpa do que nos últimos 3 dias. O que encontrou quando chegou o fez parar no corredor. O escritório de David estava vazio, não revirado, esvaziado, com a eficiência de quem sabia exatamente quanto tempo tinha e o que estava buscando. 6 caixas de papelão seladas empilhadas no corredor, cada uma com uma palavra escrita em marcador preto: "Doação cá entre nós." Tara passou o tempo todo em que Ernest estava fora na reunião com a advogada, esvaziando o escritório do marido morto no dia seguinte ao enterro. Ela não estava de luto. Ela estava trabalhando. Ernest carregou as 6 caixas para a garagem em 4 viagens. Trancou o cadeado e guardou a chave no bolso da calça. Depois voltou para a janela da cozinha e ficou olhando para fora. Tara estava no jardim. Estava olhando para a garagem. Quando os olhos dos dois se cruzaram através dos 2 vidros, Ernest sorriu. Pequeno, agradável, completamente genuíno. Ela desviou o olhar. O sorriso que ela não soube interpretar não era confusão nem cortesia. Era o sorriso de um homem que já tinha movido as peças. Naquela noite, às 11 horas, a energia da garagem caiu. Não da casa, só da garagem. O disjuntor externo, acessível por fora do muro, tinha sido desligado manualmente. Ernest ficou sentado no escuro por um momento, ouvindo o silêncio total que havia na casa. Nenhuma música vinda de cima. Nenhuma televisão. Nada. Nada.
como se todos estivessem esperando. Então ele abriu a segunda gaveta da bancada de trabalho, onde havia guardado uma lanterna havia 22 anos, porque é exatamente o tipo de coisa que um homem prevenido faz, e continuou trabalhando. Perto de meia-noite, perto do fundo da quarta caixa, ele encontrou a pasta. Estava marcada como Correspondências, maio de 2023. Dentro, uma cadeia de e-mails impressos. 6 mensagens entre o endereço de Tara e alguém identificado na assinatura como Hunter Vollis, advogado. A primeira mensagem era de dezembro do ano anterior, 3 meses antes de David morrer. O assunto. Resposta. Cronograma revisado. Ernest leu cada palavra com a lanterna apontada para o papel. Quando terminou, suas mãos estavam completamente paradas. Eles planejavam isso desde dezembro. Ele fotografou cada página com o celular, guardou a pasta numa caixa separada que colocou no fundo da garagem. Olhou para o relógio na parede. 1h20 da manhã. Então pensou em David. Não no David das últimas semanas, o que ficava parado na entrada da garagem sem conseguir terminar as frases. O outro, o de 2018, à beira do Lago Priest, no Tennessee, com uma vara de pesca e um chapéu que só faz sentido usar quando não tem ninguém por perto para ver. Tinham passado o dia inteiro ali sem pegar quase nada. No fim da tarde, David finalmente fisgou um peixe. Pequeno, honestamente irrelevante do ponto de vista da pesca. Mas ele ergueu o bicho com a expressão de quem acabara de encontrar ouro. A câmera estava apoiada num isopor. Nenhum dos dois sabia como a foto tinha ficado até chegarem em casa. Ficou boa. David estava sorrindo daquele jeito que só aparecia quando ele não estava tentando sorrir. Ernest ainda tinha aquela foto em algum lugar. Tinha que procurar. Mas antes, havia algo a fazer. Ele fechou a caixa, apagou a lanterna e ficou sentado no escuro por mais um momento, ouvindo a noite do bairro leste de Nashville pelo telhado da garagem que havia construído com as próprias mãos 35 anos antes. David havia passado as últimas semanas da vida tentando montar uma prova sozinho, escrevendo para médicos, organizando papéis, planejando um check-in de aeroporto que só faria sentido para o pai encontrar depois. Um homem quieto construindo em silêncio o que não conseguia dizer em voz alta. Isso não é fraqueza. É a coragem de quem age quando o medo seria o mais fácil. E o pai tinha recebido. O pai tinha entendido. Ernest ligou a lanterna de volta, abriu o caderninho no bolso da camisa e começou a escrever. Data. Hora. Descrição do corte de energia. Nome do suspeito. Ele não tinha passado 31 anos transcrevendo depoimentos sem saber que um bom registro começa quando o outro acha que ninguém está olhando. A garagem estava escura. A casa estava em silêncio. E Ernest Coleman, 68 anos, antigo escrivão judicial do condado de Davidson, tinha na mão uma lanterna, um caderno, 6 caixas de papelão trancadas e uma cadeia de e-mails que alguém havia julgado seguro jogar numa caixa marcada como doação. Eles esqueceram de uma coisa fundamental sobre os homens que passam a vida inteira. Escutando. Claude Wilson trabalhava num escritório no 2º andar de um prédio na Avenida Eastland, com acesso por uma escada externa de madeira que rangia em cada degrau. Ernest não sabia se isso era charme ou descuido. Quando conheceu o homem, chegou à conclusão de que era estratégia. Wilson era do tipo que preferia que as pessoas ouvissem alguém chegando antes de ele mesmo aparecer. 50 e poucos anos. Magro, com os olhos calmos de quem observa outras pessoas há tempo suficiente para parar de se surpreender com elas. O escritório tinha uma mesa, 2 cadeiras, um arquivo e nada nas paredes. Só as ferramentas. Aqui entre a gente, Ernest havia imaginado que investigadores particulares tinham pelo menos um cacto, uma planta qualquer, alguma concessão à existência humana. Wilson não tinha. O homem era consistente. Taxa é $1.800 pela investigação financeira básica. 2 semanas,
às vezes menos. Preciso de nomes, endereços conhecidos e qualquer informação de conta que o senhor já tenha. Para situar quem nunca esteve por lá, investigadores particulares especializados em rastreamento financeiro nos Estados Unidos operam num mercado altamente regulado. Eles têm acesso legal a registros que, no Brasil, só um juiz autorizaria. A combinação de ordem judicial e investigação privada cria uma rede de informação que é difícil de escapar se você souber usar as duas ao mesmo tempo. Ernest sabia. Não preciso saber o motivo, disse Wilson. Eu aprecio isso, disse Ernest. Ele entregou o que tinha. Nome completo de Tara, endereços, os bancos de David. O nome Hunter Volles, retirado da cadeia de e-mails, e fotografias das próprias mensagens, tiradas com o celular na luz de uma lanterna no meio da madrugada. Wilson olhou para elas sem expressão. Como o senhor conseguiu isso? Estavam nos arquivos do meu filho, na minha garagem, na minha propriedade. Uma inclinação de cabeça. Suficiente. Ernest voltou para a rua Hilldale e fez o que Reed havia instruído. Nada visível. Presença calma. Rotina normal, café de manhã, jornal à mesa, jantar no horário certo. A cada noite, antes de dormir, abria o caderninho e registrava o que havia acontecido durante o dia. Datas, horários, descrições. Tara se movia pela casa com a fluidez de quem já estava ensaiando para um papel de longo prazo. Não com arrogância aberta, com a naturalidade tranquila de quem acha que o desfecho já está decidido. Ela verificava correspondências. Ela examinava documentos que Ernest deixava sobre a mesa da cozinha, mesmo que fossem contas de água. Ela tinha o hábito de ficar parada na janela da sala por alguns minutos, olhando para a garagem. Não via nada. A garagem estava trancada e Ernest tinha a chave. Brett trouxe pessoas na primeira semana, 4 delas numa quinta-feira à noite, que ficaram na sala até depois de meia-noite num volume que sugeria que a casa existia exclusivamente para a conveniência deles. Ernest ficou no quarto com o caderninho. Hora de chegada, hora de saída, número de pessoas. 6 latas de cerveja ao lado da lixeira na manhã seguinte. Fotografou. E olha que eu tento ser neutro. Brett tinha 22 anos, 2 anos morando de favor numa casa que não era sua. Um negócio de revenda online que consistia basicamente em sentar no sofá com um computador. E a convicção inabalável de que o mundo estava se organizando ao redor das suas necessidades. O tipo de pessoa que abre a geladeira dos outros e fecha sem tirar nada, mas de alguma forma ainda considera isso uma visita. 6 latas não fazem um processo judicial. Mas padrões são feitos de coisas pequenas. No 9º dia, um envelope deslizou por baixo da porta do quarto de Ernest de madrugada. Dentro, uma página manuscrita em papel de carta. Tara explicava, em linguagem cuidadosamente escolhida, que como viúva de David, tinha uma conexão emocional com a casa que merecia consideração. Que um arranjo mutuamente benéfico relativo ao imóvel poderia ser vantajoso para os dois. E perto do final, quase como um adendo casual, tenho certeza de que ambos sabemos que o estresse prolongado não faz bem à saúde de ninguém, especialmente em determinadas idades. Os médicos certos certamente concordariam. Ernest leu 2 vezes, dobrou com cuidado. Colocou dentro de um envelope que etiquetou com satisfação tranquila como Documento A. No 11º dia, Wilson ligou. Preferiu se encontrar no café embaixo do escritório, não no andar de cima. Colocou um relatório de 9 páginas sobre a mesa e foi direto ao ponto. Tara havia aberto uma conta pessoal no Banco Regions em outubro do ano anterior, 5 meses antes de David morrer. Entre outubro e fevereiro, essa conta recebeu 11 transferências que somavam $34.200. Todas iniciadas pelo aplicativo de banco móvel de David. Todas realizadas entre 11 da noite e 1 da manhã. Esse é o horário em que uma pessoa está dormindo, disse Ernest.
Ou o horário em que outra pessoa está com o celular dela, disse Wilson. Ele virou para a página 4. No novembro anterior, uma tabeliã na rua Morrisboro havia recebido a visita de uma mulher com a descrição de Tara Coleman, solicitando a preparação de uma procuração permanente em nome de David Coleman. Para quem é do Brasil, isso se chamaria procuração com poderes plenos. Quem tem esse documento pode agir legalmente no lugar de outra pessoa em qualquer decisão financeira, imobiliária, patrimonial, o que quiser. É uma das ferramentas mais poderosas do direito civil. Justamente por isso, é uma das mais abusadas. A tabeliã havia recusado. O outorgante precisa aparecer pessoalmente. Tara saiu sem incidente. Aí, eles partiram para o plano seguinte, disse Ernest. Esperar. Depois contestar o testamento. Wilson fechou o relatório. Padrão. Ernest pagou em dinheiro. Do envelope de David. Parecia o uso certo. Levou tudo para Reed naquela tarde. Ela leu o relatório enquanto Ernest ficou sentado do outro lado da mesa. Quando ergueu os olhos, a expressão era de quem acabou de organizar uma mão de cartas que gostou. Vou entrar com um pedido formal de auditoria financeira das contas conjuntas pelo Tribunal de Inventário, ela disse. E quero que o senhor notifique o banco onde David tinha conta corrente por escrito através do meu escritório que o espólio está sob revisão legal. Nenhum acesso ao cofre sem ordem judicial. Ela ainda não tinha tentado o cofre. Mas tem uma coisa que Ernest aprendeu em 31 anos. Quando alguém ainda não tentou algo que você bloqueou, significa que ela já pensou nisso. E vai tentar. 2 dias depois, Tara foi ao banco tentar acessar o cofre de David. O gerente da agência ligou diretamente para Reed. Tara havia sido completamente educada. Agradeceu à atendente pelo tempo. Agradeceu, saiu com um sorriso. Ela agradeceu, disse Ernest. Isso me diz que ela tem um plano de reserva, respondeu Reed. Naquela mesma noite, Tara entregou sua petição contestando o testamento de David. Fundamentos: influência indevida do pai e falta de capacidade testamental no momento da assinatura. Os 2 médicos que Hunter Volles havia prometido estavam listados como testemunhas. Reed ligou quando Ernest estava na garagem. 3 meses para a audiência. Ernest olhou para o Illinois Ban especial no alto da prateleira. Já terminado, rodando perfeitamente há semanas. Abaixo dele, o Hamilton de 1947 ainda esperava, com o eixo de balanço trincado. 3 meses é tempo mais do que suficiente para consertar um relógio. É tempo mais do que suficiente para muita coisa. No dia seguinte, comprou uma câmera de segurança compacta com lente de ângulo amplo e armazenamento em nuvem. $189 numa loja de eletrônicos. Fixou acima da porta da garagem, ângulo cobrindo o interior completo e a aproximação pela calçada. Configurou o aplicativo. A instalação inteira levou 40 minutos. Naquela tarde, Brett cortou a energia da garagem de novo. A câmera já havia enviado 4 horas de gravação para o servidor antes do corte. Brett entrou no campo de visão por 11 segundos, rosto completamente visível, mão indo direto ao painel de disjuntores externo. Luz do meio da tarde. Claridade perfeita. Ernest anotou no caderno. Data, hora, descrição. O caderno tinha passado de um envelope Manila para um fichário de 2 centímetros. Nas semanas seguintes, ele foi fundo nas caixas de David, 1 hora por dia, começando pelos anos mais antigos e avançando cronologicamente. Na 5ª caixa, numa pasta sem etiqueta, encontrou um conjunto de e-mails impressos trocados com um cardiologista da rua Charlotte. Os e-mails eram de dezembro e janeiro. 6 semanas antes de David morrer, David descrevia sintomas, fadiga repentina, tontura ocasional. Uma sensação de peso no peito que ele escrevia com cuidado parecia diferente da ansiedade comum que ele sabia identificar. Na 4ª mensagem, perguntava:
com toda a delicadeza de quem tenta não acusar ninguém sem provas, se esses sintomas poderiam ser causados por algo na alimentação. O médico havia recomendado uma consulta presencial. David nunca foi. Ernest ficou parado com aquelas páginas na mão por um tempo longo. A garagem estava quieta ao redor dele. Lá fora, a noite do bairro leste de Nashville seguia seu curso normal, completamente indiferente ao que estava sendo lido ali dentro. Não deixem passar isso. David havia feito exatamente o que Ernest passara 31 anos vendo as melhores testemunhas fazerem numa sala de tribunal. Documentar em silêncio, sem acusar antes de ter certeza, tentando entender o que estava acontecendo com o próprio corpo antes de levar a qualquer lugar. Ele estava investigando a própria morte enquanto ainda estava vivo. E o investigador tinha 41 anos. Corria 3 milhas toda quinta-feira. E não foi a tempo ao médico que poderia ter mudado tudo. Na manhã seguinte, Ernest levou os e-mails para Reed. Ela leu com atenção, depois olhou para ele por um momento. Isso muda a natureza do caso de forma significativa. O senhor está preparado para isso? Sim. 3 dias depois, Reed ligou com a voz mais baixa que Ernest já havia ouvido dela. Fui ao Ministério Público hoje. Eles estão abrindo uma investigação preliminar sobre as circunstâncias da morte de David. Não é um caso formal ainda, mas estão olhando. Do lado de fora, Ernest ouviu o carro de Tara entrar na garagem da casa. Ela desceu com a bolsa no ombro, com postura intacta, passo regular. Ela não sabia que do outro lado da cidade alguém acabara de abrir uma pasta com o nome dela. A audiência foi numa terça-feira de manhã no Tribunal do Condado de Davidson, na 2ª Avenida Norte. Um prédio que Ernest havia atravessado centenas de vezes ao longo de 31 anos, sempre sentado do lado dos escrivães, nunca do lado das partes. Ele chegou 40 minutos antes. Sentou na 2ª fila com Reed. Ela tinha os arquivos organizados com a precisão de quem não estava improvisando nada. Mas na noite anterior havia algo diferente na voz dela ao telefone. Vollis havia entrado com uma moção de última hora, pedindo a exclusão da gravação, argumentando não apenas consentimento, mas questionando a autenticidade da caligrafia na etiqueta e a cadeia de custódia desde o aeroporto. Se a juíza admitisse a moção antes de ouvir a gravação, o caso mudava de figura. O gravador era o centro de tudo. Sem ele, restavam apenas e-mails que Tara poderia dizer que eram fabricados, e o relatório financeiro que Vollis argumentaria ser apenas evidência de má gestão conjugal, não de crime. Existe risco real, Reed havia dito, com aquela voz que não desperdiçava palavras. Não provável, mas real. Ernest ficou com o telefone na mão depois da ligação. Foi à garagem. Ficou sentado no banco por um tempo, com o Illinois Band Special na palma da mão, ouvindo o tic-tac. David havia feito o check-in com o próprio nome. Havia deixado o passaporte na mala. Havia escrito a etiqueta no tecido com caneta permanente. Cada detalhe escolhido para ser verificável, rastreável, indiscutível. David havia feito a parte dele com o cuidado de quem sabe que não vai poder explicar pessoalmente. A autenticidade estava ali. Só precisava de alguém que soubesse mostrá-la. Ernest foi dormir. Tara chegou com Hunter Vollis. Meia-idade, terno bem cortado, a confiança de quem está acostumado a entrar em salas e controlá-las. Cumprimentou a juíza Morris com a inclinação de cabeça de quem está gerenciando impressões. Brett chegou separado e sentou na galeria. Quando os olhos dele encontraram os de Ernest, desviou em menos de um segundo. A juíza Morris tinha cabelos grisalhos e a postura de quem já ouviu todas as variações possíveis da dificuldade humana e mantém, a custo, a disposição de ainda se surpreender. Vollis apresentou o caso da defesa em 12 minutos. Influência indevida do pai, falta de capacidade testamental. As 2 testemunhas médicas. O primeiro médico havia visto David uma vez, numa consulta de rotina em outubro.
Testemunhou que David parecia confuso e não totalmente presente. Sob o interrogatório de Reed, confirmou que não havia realizado nenhuma avaliação cognitiva padronizada. Confirmou que não totalmente presente não era terminologia clínica. Confirmou que uma única consulta de rotina não constitui base para diagnóstico de incapacidade. As respostas foram ficando mais curtas a cada pergunta de Reed. Esse aqui estava aprendendo ao vivo o que significa ser interrogado por alguém que já sabe as respostas antes de perguntar. O segundo médico nunca havia se encontrado com David pessoalmente. Havia revisado uma descrição de sintomas fornecida por Tara e formado a opinião de que David poderia ter apresentado declínio cognitivo. Reed perguntou, com a calma de quem vai dar uma aula, se ele havia revisado os prontuários médicos reais de David. Não havia. Ela perguntou se formar opiniões clínicas sobre um paciente que nunca examinou com base em descrição fornecida por uma interessada num processo judicial era prática padrão da medicina. A situação era incomum, ele disse. A juíza Morris anotou alguma coisa. Então Reed disse, meritíssima. Gostaríamos de submeter 2 documentos diretamente relevantes para a credibilidade desta petição. Ela entregou cópias ao escrivão e a Wallis simultaneamente. O primeiro documento era o resumo da transcrição do áudio. O segundo era a carta que Tara havia deslizado por baixo da porta do quarto de Ernest no 9º dia, aquela página manuscrita em que, perto do final, quase como um adendo casual, ela sugeria que o estresse prolongado não faz bem à saúde de ninguém em determinadas idades e que os médicos certos certamente concordariam. A carta que Ernest havia arquivado como documento A, com a satisfação de quem já sabe onde aquilo vai terminar. Wallis olhou para os 2 documentos. Algo se moveu na mandíbula dele. Não uma reação. A supressão de uma objeção. Esta gravação foi feita sem conhecimento ou consentimento das partes. Reed se voltou para ele com a expressão de quem vai explicar algo pela última vez. Pelo artigo 39, 13.601 do Código Penal do Tennessee, o Estado exige consentimento de apenas uma das partes numa conversa. David Coleman iniciou esta gravação e estava presente durante toda ela. Ele é a parte consentida. Ela se voltou para a juíza. Estamos preparados para submeter o gravador físico, a mala onde foi encontrado com autenticação da caligrafia da etiqueta, o bilhete autógrafo e o recibo assinado do Aeroporto Internacional de Nashville, documentando a cadeia de custódia desde o momento da recuperação. A juíza Morris admitiu a gravação. O escrivão colocou o áudio no sistema de som da sala. Não vou nem comentar. Vou comentar sim. Um homem que havia morrido meses antes daquele dia estava prestes a falar dentro de um tribunal do condado de Davidson. A voz de um filho, gravada na própria cozinha, num gravador de plástico barato, reproduzida agora num sistema de som oficial, diante de uma juíza, 2 advogados e a mulher que havia planejado tudo aquilo. Pensem bem nisso. David já não estava, mas David estava ali. Ernest havia ouvido aqueles 30 segundos muitas vezes, na garagem, no carro, na madrugada com o caderninho na mão, sabia cada pausa, cada sílaba. Ouvir dentro daquela sala foi diferente. O zumbido da geladeira da sua própria cozinha, reverberando pelo sistema de som de um tribunal do condado de Davidson, enquanto Tara estava sentada a 3 metros de distância com as mãos cruzadas sobre a mesa. A voz dela saindo das caixas de som. Se o velho montar uma nova procuração antes de agirmos, o plano inteiro desmorona. Já falei com Hunter. Ele disse que conseguimos estabelecer incapacidade com 2 médicos. Só precisa de documentação retroativa suficiente. A voz de Brett. E se ele for a um advogado? A voz de Tara. Não vai. Ele não desconfia de nada. Fica ali na garagem brincando com os relógios. Ernest olhou para Tara durante a reprodução. Ela ficou absolutamente imóvel.
Mãos cruzadas, ombros retos, olhando para a mesa na frente, nenhum músculo do rosto se moveu. Isso é o que 30 anos de performance parece. Você aprende a segurar mesmo quando o chão está afundando. Brett não tinha 30 anos de performance. Quando a própria voz saiu das caixas de som, ele colocou uma mão espalmada no corrimão da galeria para se equilibrar. A cor havia saído do rosto na primeira frase e não voltou. A boca ficou levemente aberta. O olhar foi para a mesa, para as mãos, para o teto, para a mão no corrimão, em nenhum lugar por tempo suficiente. Era a expressão de alguém assistindo uma estrutura colapsar e percebendo tarde demais que estava dentro dela. Ernest havia visto aquele rosto em salas de tribunal antes. O rosto de quem considerou as consequências como algo puramente teórico. A juíza Morris suspendeu para revisão e marcou continuação para 2 meses à frente. Reed havia submetido uma cópia forense autenticada do áudio. O gravador original foi devolvido a Ernest após a sessão, acompanhado de documentação do cartório do tribunal. A sala começou a esvaziar. No corredor, Tara o alcançou. Ela se aproximou com propósito, mas sem pressa, ainda controlada. Quase. Quando ficou ao lado dele e ele parou, havia alguma coisa na voz que não existia nas versões anteriores. Não medo ainda, mas o início do reconhecimento. O senhor não entende no que está se metendo. Ernest a olhou. Pensou em David escrevendo e-mails para um cardiologista em dezembro, tentando entender o que estava acontecendo com o próprio corpo antes de ter certeza suficiente para acusar alguém. Pensou num relógio de bolso desmontado embaixo de uma lupa e nas noites com a lanterna e nos e-mails fotografados e no caderninho que agora tinha 50 páginas escritas. Passei 31 anos gravando as palavras de pessoas que mentiram sob juramento, disse ele baixo. Vocês são iniciantes. Entrou no elevador, não olhou para trás. Atrás dele, no corredor de mármore do Tribunal do Condado de Davidson, havia um silêncio específico. O silêncio de uma pessoa que finalmente compreendeu a situação em que está. Os resultados da auditoria financeira chegaram 3 semanas depois da audiência. 31 páginas. Os $34.200 estavam completamente documentados. 11 transferências. Todas entre 11 da noite e 1 da manhã. Todas originadas pelo aplicativo de banco de David. O contador forense havia ido além e identificado os endereços de internet de cada transação. 10 das 11 correspondiam a um dispositivo registrado em nome de Brett Shaw, não do celular de David, do celular de Brett. Aqui tem um detalhe que quem é do Brasil talvez não saiba. Nos Estados Unidos, cada transação bancária feita por aplicativo deixa registrado o endereço de protocolo de internet do dispositivo usado. É como uma impressão digital eletrônica. Os bancos guardam esse dado por anos e são obrigados a fornecê-lo, mediante ordem judicial. No Brasil, esse nível de rastreabilidade ainda é mais limitado. Lá fora, quem faz o que Brett fez está assinando o próprio nome em cada transferência sem saber. Ernest ficou com aquilo por um momento. Brett havia se sentado em algum lugar da casa que Ernest havia construído, embaixo do teto que Ernest havia pago, e usado o próprio celular para mover o dinheiro do padrasto dormindo para a conta da mãe. 11 vezes. Durante meses, com a tranquilidade de quem não espera que ninguém verifique os endereços de internet, o relatório também cobriu a apólice de seguro de vida. David havia contratado uma apólice de $150.000 em 2019, com o pai como beneficiário principal. Em setembro do ano anterior, 6 meses antes de David morrer, o beneficiário havia sido alterado para Tara Coleman. A mudança foi processada por um portal online. O endereço de internet daquela transação também correspondia ao dispositivo de Brett. Ernest havia encontrado a apólice original nas caixas da garagem. A versão de 2019, assinada por David com o nome de Ernest,
Estava na mesma pasta dos e-mails para o cardiologista e da cadeia de mensagens com Voles. A pasta que Tara havia rotulado como doação, sem abrir. Esse foi o erro dela. O primeiro e o mais custoso. Ernest levou os documentos da apólice diretamente ao procurador Garrett, do Ministério Público, não através de Reed, pessoalmente. Garrett era o tipo de homem que não expressa satisfação sobre coisas que ainda não terminaram. Mas quando olhou para o endereço de internet na auditoria e para o mesmo endereço na alteração do beneficiário, algo na postura dele mudou. A investigação está se expandindo, disse. Naquela semana, Tara contratou um novo advogado, não Voles, alguém mais caro, com experiência em casos de fraude criminal. Ernest reconheceu o nome de uma cobertura jornalística de 2 anos antes. Isso me diz 2 coisas ao mesmo tempo. Ela finalmente entendeu o que estava enfrentando e ela tinha dinheiro guardado em algum lugar que a auditoria ainda não havia encontrado. Foi nessa semana que ela veio à garagem. Pensem bem no que isso representa. Tara tinha um advogado especialista em fraude criminal, uma audiência marcada, uma investigação do Ministério Público aberta e a certeza de que uma exumação poderia ser solicitada a qualquer momento. E a estratégia que encontrou foi ir pessoalmente até a garagem do sogro negociar. Sabe o que é engraçado nisso tudo? A garagem que ela havia dito que era onde o velho ficava brincando com os relógios sem perceber nada. Ernest estava na bancada com o Hamilton. O eixo de balanço já havia sido substituído. A mola principal estava assentada. O mostrador, limpo. Ele escutou os passos na calçada de pedregulho, depois uma batida suave na moldura da porta aberta. Tara estava na entrada. Vestida com cuidado, como sempre. Mas o equilíbrio entre as peças era ligeiramente diferente. Não partido. Ligeiramente diferente. Para a maioria das pessoas, imperceptível. Para quem passou 31 anos observando, era um sinal. Acho que devemos conversar, ela disse. Ernest pousou o eixo de balanço, fez um gesto para o banco perto da porta, o mesmo banco onde David sentava quando era jovem, e dizia que aquele era o único lugar onde nada era urgente. Ela não sentou. Ficou de pé com as mãos cruzadas na frente e apresentou a proposta na voz que havia sido ensaiada até atingir neutralidade. Ela retiraria a contestação do testamento completa e incondicionalmente se Ernest concordasse em permitir que ela e Brett permanecessem na casa por mais 1 ano. E se concordasse com um pagamento de $50.000 do espólio como acordo. Ernest ouviu tudo sem interromper. Depois disse, vou pensar a respeito. Ela assentiu uma vez e saiu. Ernest esperou até ouvir a porta dos fundos da casa fechar. Então abriu a segunda gaveta da bancada e tirou o gravador preto de plástico. O mesmo gravador de David. Havia colocado pilhas novas no dia depois da audiência. Apertou o botão de parar. Havia apertado o botão de gravar no momento em que ouviu os passos na calçada lá fora. A oferta. Os termos específicos. O valor. Uma proposta feita à parte adversária num processo judicial ativo, fora da presença dos advogados, gravada com conhecimento e consentimento de Ernest, legal, clara e útil de formas que ela não havia considerado. Ele devolveu o gravador para a gaveta, pegou o eixo de balanço, pensou que ela ainda achava que poderia negociar uma saída. 2 dias depois, às 6:30 da tarde, o telefone tocou. Garrett, do Ministério Público. Senhor Coleman, quero que saiba que um juiz assinou uma ordem de exumação. O trabalho de toxicologia começa no mês que vem. Uma pausa. Achei que o senhor devia saber diretamente de mim. Obrigado por me dizer. Ernest ficou sentado na cozinha depois da ligação com o telefone sobre a mesa. A porta do quarto de Tara estava fechada. Brett estava em algum lugar no andar de cima. Nenhum dos dois sabia que do outro lado da cidade, um juiz do condado de Davidson havia assinado uma ordem que abria o chão sob os pés deles. Qualquer que fosse o desfecho, David ia ser ouvido.
Os resultados de toxicologia levaram pouco mais de 3 semanas. Ernest não ligou para Garrett. Não pediu para Reed verificar prazos. Foi à garagem todas as manhãs, trabalhou no Hamilton, anotou o caderno, tomou café na própria cozinha e disse bom dia a 2 pessoas que estavam esperando um resultado diferente do que estava chegando. O telefone tocou às 7h31 da manhã. Reed, ela nunca havia ligado tão cedo. Ernest, primeira vez que usava o nome. O laudo de toxicologia voltou. Níveis elevados de digoxina nos tecidos de David. A avaliação do legista é que as concentrações são incompatíveis com qualquer medicamento ou suplemento que David tomava. São compatíveis com a administração continuada em doses baixas ao longo de vários meses. Ernest pousou o telefone sobre a bancada. Ficou olhando para a parede acima dela por um momento. Digoxina. Um medicamento cardíaco. Em doses pequenas, administradas ao longo do tempo, sem que o receptor saiba, ele desregula o ritmo do coração. Cria as condições exatas para o tipo de falência súbita que matou um homem saudável de 41 anos numa manhã de quarta-feira em março. O relatório da busca executada por Garrett naquela manhã encontraria, no fundo de um armário do quarto de Tara, um frasco de digoxina em comprimidos com receita em nome de uma paciente que a investigação posterior confirmaria não existir. O mecanismo era simples, quase doméstico na sua brutalidade. O café da manhã de David, todos os dias, preparado pela mulher. Uma xícara, um comprimido triturado, invisível, sem sabor. Meses de manhãs normais que não eram normais. David havia escrito para um cardiologista perguntando se algo na alimentação poderia explicar o que sentia. O médico havia recomendado uma consulta. David nunca foi. Não porque fosse descuidado, porque não chegou a tempo. O que acontece agora? Ernest perguntou. Garrett está executando ordens de busca esta manhã. A casa, o veículo de Tara, registros financeiros além do que a auditoria já cobriu. Ele espera trazer os 2 para interrogatório hoje. Uma pausa. Você deve ficar em casa. Pode surgir qualquer coisa. Vou continuar com minha manhã normal, disse Ernest. Ele ficou na garagem. Segurou o Hamilton com o mecanismo remontado, sem trabalhar nele, só segurando. Pensou em David aos 18 anos, sentado naquele mesmo banco, dizendo que a garagem era o único lugar onde nada era urgente. Pensou no peixe pequeno no lago Priest e no chapéu ridículo e na câmera apoiada no isopor e no sorriso que David nem estava tentando fazer quando o flash bateu. Um homem quieto, cuidadoso, que corria 3 milhas toda quinta-feira e perguntava sobre o tempo e sobre a temporada de caça quando não conseguia dizer o que havia realmente ido dizer. Que construiu em silêncio, nas últimas semanas da própria vida, uma evidência suficientemente sólida para ser apresentada num tribunal do condado de Davidson, que confiou ao pai a tarefa de levar adiante. Às 9h15 da manhã, 2 veículos não identificados pararam em frente à casa. Ernest ouviu as batidas na porta da frente. 2 vozes de detetives se apresentando, formais e precisas. A voz de Tara, controlada por 45 segundos. Depois, algo diferente. Não o colapso calculado das sessões anteriores. Algo real, involuntário, o tipo que sai quando a máscara já não tem mais como aguentar o peso do que está por trás. A voz de Brett foi mais curta. 3 palavras repetidas 2 vezes. Eu não sabia. Depois silêncio. Pela janela da cozinha, Ernest viu Tara caminhar até um dos veículos. Ela não olhou para a garagem. Os ombros estavam levemente curvados para dentro, apenas alguns centímetros, o suficiente para que qualquer observador experiente soubesse que o porte de sempre não estava mais totalmente disponível para ela. Naquela noite, Reed ligou perto das 10 da noite. Brett havia dado declaração completa ao Ministério Público. Em troca de cooperação e recomendação de clemência, confirmou que havia realizado as transferências,
que havia alterado o beneficiário da apólice de seguro, que havia feito tudo isso por instrução da mãe, acreditando que era simplesmente uma forma de gerenciar as finanças de um homem sobrecarregado que precisava de ajuda, disse que não sabia sobre a digoxina. Garrett, segundo Reed, acreditava nele. Ernest ficou com o telefone na mão depois que Reed desligou. A casa estava em silêncio pela primeira vez em meses. Não havia música vindo de cima. Não havia passos no corredor. Só a noite do bairro leste de Nashville e o zumbido baixo da geladeira na cozinha, o mesmo zumbido que havia saído das caixas de som de um tribunal horas antes. Ele pensou em David escrevendo aqueles e-mails para o cardiologista, perguntando, com toda a delicadeza de um homem que não quer acusar sem provas, se algo na alimentação poderia explicar o que sentia. O café da manhã, todos os dias, preparado pela mulher. Uma xícara, meses de manhãs normais que não eram normais. David havia estado tão perto de entender, tão perto. A audiência de continuação ocorreu 2 semanas depois. O advogado de Tara pediu adiamento. Reed se opôs. A juíza Morris negou o pedido e ouviu o resumo das evidências atualizadas. Leu a sentença do próprio banco. A contestação do testamento de David Coleman foi indeferida na íntegra. O testamento prevalecia. A casa na rua Hilldale, número 2214, no bairro leste de Nashville, aquela que Ernest havia construído com as próprias mãos em 1989, era legalmente e sem nenhuma ambiguidade dele. A conta poupança de $87.500 transferida para o seu nome. Os $34.200 a serem devolvidos por ação civil como fundos obtidos de forma fraudulenta. Ernest sentou na segunda fileira daquele tribunal e não sentiu o que poderia ter esperado sentir. Não alívio exatamente. Não satisfação exatamente. Algo mais silencioso. A quietude particular de uma sala depois que um argumento muito longo finalmente termina. Na saída, Reed caminhou ao lado dele. É uma resolução tão limpa quanto já vi num caso assim. David fez o trabalho, disse Ernest. Eu só carreguei adiante. Ela o olhou por um momento. Cuide-se, Ernest. E foi falar com o escrivão. Naquela tarde, o Ministério Público do Condado de Davidson formalizou as acusações contra Tara Coleman. Homicídio doloso em 1º grau. A notícia foi por Reed primeiro. Depois pela imprensa local, pouco depois. A casa ficou quieta pela primeira vez em 2 anos. Não a quietude temporária de uma manhã em que Tara saía cedo e Brett dormia até tarde. A quietude real que se instala num cômodo quando as pessoas que ficavam performando dentro dele vão embora de vez. Ernest caminhou por cada peça devagar, como se estivesse reconhecendo um espaço que havia esquecido que era seu. Os arranhões no rodapé da sala. A porta do armário da cozinha levemente fora do prumo. Uma lasca no reboco do 2º andar que ele não se lembrava de ter visto antes. Nenhuma raiva. Eram danos cosméticos. A casa estava de pé. O quarto de David, no final do corredor do 2º andar, havia sido repintado por Tara depois do casamento. Cinza neutro nas paredes. Móveis reposicionados. A prateleira de livros que David tinha desde o ensino médio, substituída por algo decorativo que não guardava nada que alguém houvesse lido. Ernest comprou 2 latas de tinta na loja de construção da rua Gallatin, o azul original, o tipo que muda de tonalidade dependendo da hora do dia. Pintou o quarto nos 2 fins de semana seguintes, ele mesmo, com o rolo devolvendo a cor a paredes que a haviam guardado por 15 anos antes de ela chegar. É uma coisa pequena. Ele sabe que é uma coisa pequena, mas era a coisa pequena certa. Limpando os últimos pertences de Tara no 3º fim de semana, abriu a gaveta da mesa de cabeceira. Uma peça de carvalho que Ernest havia comprado num leilão de espólio quando David tinha 19 anos. Dentro, um talão de estacionamento, um carregador de celular e uma fotografia. A foto do Lago Priest.
Os dois à beira d'água, com a luz de fim de tarde tingindo tudo de âmbar. David erguendo o peixe mais sem importância que um homem já comemorou com aquela cara. O sorriso que só aparecia quando ele não estava tentando sorrir. A câmera num isopor, apontando por acaso para o lugar certo na hora certa. Ernest ficou sentado na beira da cama por um momento com a foto nas mãos. Depois, levou-o para a garagem e colocou-o na prateleira acima da bancada, entre o Illinois Bun Special já terminado e uma caneca de peltre que estava ali antes mesmo de ele conseguir lembrar. David sorrindo para um peixe ridículo num lago do Tennessee com um chapéu que não fazia jus a ninguém. Isso é uma coisa razoável de ter numa prateleira. 2 dias antes da audiência de sentença, chegou pela Reed uma carta do advogado de Tara, uma proposta formal. Ela entraria com uma confissão de culpa pela acusação reduzida de homicídio doloso em 2º grau, em troca de uma recomendação de 8 anos em vez dos 25 que o 1º grau carregava. Ernest leu à mesa da cozinha com o café, colocou a carta num envelope, selou e levou pessoalmente ao escritório de Garrett. A decisão pertence ao promotor, não a mim. Garrett ligou naquela tarde. Tem certeza? Nunca foi minha decisão, disse Ernest. Eu só reuni as evidências. Garrett agradeceu. Disse que ia analisar. A audiência de sentença foi numa quarta-feira de manhã de outubro. O ar em Nashville tinha mudado na semana anterior. Não frio ainda. Só o tipo de frescor que indica que o verão finalmente cedeu o passo e o mundo vai tomar fôlego por alguns meses. Ernest vestiu o paletó de lã cinza chumbo que usava há 12 anos. Antes de sair, parou na garagem. Pegou o Illinois Bun especial da prateleira, onde estava entre a foto de David e a caneca de peltre. Ficou com ele na mão por um momento. Depois colocou no bolso do paletó. O mesmo que havia usado em tribunais dezenas de vezes, sempre do lado dos escrivães. 2ª fila, mesmo assento. Tara chegou com o advogado. Vestida com simplicidade, sem o cálculo de compostura das audiências anteriores. As mãos cruzadas no colo, olhos na mesa à frente. Qualquer que fosse o desempenho que restava, estava completamente concentrado em atravessar aquela hora sem desmoronar. Brett não estava presente. Por acordo de cooperação, não havia obrigação de comparecer. Estava em Memphis, começando 3 anos de liberdade condicional, com $18 mil em obrigações de restituição e o peso de saber do que havia feito parte. Havia saído de Nashville com uma mochila e o computador que comprara no cartão de crédito do padrasto, item que Reed já havia registrado no processo de recuperação civil. Até na despedida, Brett conseguiu ser consistente. Ernest não sentiu pena. Também não sentiu necessidade de acrescentar nada ao que o rapaz já carregava. A juíza Morris tomou o banco às 9 da manhã. O Ministério Público havia aceito a confissão. O advogado de Tara entrou com a declaração de culpa por homicídio doloso em 2º grau. A juíza revisou o acordo, confirmou que havia sido firmado voluntariamente e estabeleceu os termos. A recomendação de 8 anos do acordo era exatamente isso, uma recomendação. Não vinculava o juízo. A juíza Morris leu as circunstâncias do caso, a premeditação documentada, os meses de administração deliberada e silenciosa e fixou a pena que considerou proporcional, 15 anos. Sem possibilidade de revisão de pena nos primeiros 10. A juíza Morris leu a sentença com a mesma voz que usava para tudo, sem teatro, sem suavização. Só a linguagem de um tribunal fazendo o que tribunais existem para fazer. Tara ficou sem reação visível até a última palavra da sentença. Então algo nos ombros se moveu, não um colapso, não algo dramático. Apenas o pequeno aceno físico de um peso que finalmente pousou depois de muito tempo suspenso. O advogado colocou uma mão brevemente no braço dela. Ela assentiu uma vez, para ninguém em particular. Ernest observou tudo isso.
e sentiu a quietude de quem acabou de pousar uma ferramenta depois de um trabalho muito longo e cuidadoso. Ao lado dele, Reed disse em voz baixa quando a sala começou a esvaziar: "Você fez o que precisava ser feito. David fez o trabalho", disse Ernest. "Eu só carreguei." Ele ficou sentado por mais 1 minuto depois que a sala esvaziou. Só sentado, como ficava sentado nos tribunais no fim das sessões longas, depois que a transcrição estava completa e todo mundo havia saído e a sala voltava a ser só uma sala. Existe uma qualidade específica num tribunal vazio: o teto mais alto do que o necessário, a acústica plana, o espaço inteiro desenhado para ocasiões que acabaram de terminar. Ernest se levantou, vestiu o paletó, caminhou pelo corredor de mármore, desceu pelo elevador, atravessou o saguão e saiu pela porta da frente do Tribunal do Condado de Davidson para a praça pública. A luz de outubro era fina e limpa. Algumas pessoas nos degraus, tráfego na avenida, a vida ordinária e completamente indiferente de uma cidade. Numa quarta-feira de manhã, ele enfiou a mão no bolso do paletó. O Illinois Bun Special estava lá. O relógio de 1962, que havia passado 3 meses desmontado embaixo da lupa enquanto tudo aquilo acontecia, terminado semanas atrás. Na prateleira da garagem, rodando perfeitamente, ele o havia colocado no bolso naquela manhã. Não por nenhuma razão específica. Às vezes você só sabe que uma coisa deve ir junto. David gostava desse relógio. Quando sentava no banco da garagem, pegava-o da bancada, virava nas mãos, escutava o tic-tac como quem ouve algo que funciona exatamente como deveria. Nunca pediu para ficar com ele. Só gostava de saber que estava ali. Ernest abriu a caixa, olhou para o mostrador, fechou de volta, guardou no bolso. David havia sabido que algo estava errado, não tinha conseguido dizer em palavras. Então construiu o que pôde: um passaporte, $20.000 e 30 segundos de áudio gravados na própria cozinha. O último ato de um homem quieto e cuidadoso que fez o que havia aprendido a fazer, provavelmente sentado num banco de garagem, vendo o pai trabalhar durante anos. Ele tinha confiado que o pai saberia o que fazer. Ernest desceu os degraus do tribunal, atravessou a praça e chegou ao carro. Os 20 minutos de volta para o bairro leste de Nashville foram sem pressa, pelas ruas que ele havia percorrido por 35 anos. Entrou na rua Hilldale. A casa estava lá como sempre esteve. A madeira pintada, o telhado que trocou em 2011, a calçada que precisava de reforço num ponto específico, a luz da garagem acesa porque havia saído sem apagar, a casa dele, a rua dele. O único lugar onde sempre quis estar. Desceu do carro. Ficou um momento parado na calçada com a mão no bolso, onde o relógio ticava contra a palma como sempre havia ticado, como havia ticado nos últimos meses enquanto tudo aquilo acontecia ao redor de uma garagem que alguém havia chamado de lugar, onde um velho brincava com os relógios sem perceber nada. David havia percebido. David havia construído. David havia confiado. Ernest foi para dentro. Se essa história tocou em algo dentro de vocês, pensem. David não tinha todas as respostas. Não sabia o nome do veneno. Não sabia o tamanho do plano. Sabia apenas que alguma coisa estava errada e que havia uma pessoa no mundo que ele podia confiar que saberia o que fazer com o que ele conseguisse reunir. Às vezes é isso. Às vezes, proteger as pessoas que amamos não significa chegar a tempo. Significa deixar o suficiente para que elas cheguem por nós. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários de qual cidade você está e o que essa história deixou em você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que a atenção silenciosa também é uma forma de amor. E se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. A próxima história já está chegando. E eu garanto, vai valer a espera. A gente se vê na próxima história.